Boa noite. Essa é mais uma transmissão sobre a responsabilidade da Associação Espírita Nosso Lar de Chapecó. E a abordagem de hoje terá como tema o céu e o inferno. Nós somos espiritualistas, ou seja, nós cremos que existe em nós algo além da matéria. Nós acreditamos que não somos somente um corpo, mas que o corpo é um instrumento de um espírito imortal. Todas aquelas pessoas que acreditam que há em si algo além da matéria, algo que sobrevive à matéria, é por isso mesmo espiritualista, conforme nos ensina Kardec no Livro dos Espíritos. Mas nem todos acreditam na reencarnação. E aí é o que o Espiritismo tem de diferente de muitas outras doutrinas, porque nós entendemos que somos espíritos reencarnados, em que utilizamos transitoriamente de um corpo material. E como somos espíritos, a nossa natureza, a nossa origem é espiritual. E por isso, nós sempre retornamos ao nosso local de origem. A vida física é transitória, em que o espírito toma emprestado um corpo para fazer um determinado aprendizado, viver uma etapa da sua evolução. E ao final da vida desse corpo, retorna ao plano espiritual, onde continua vivendo, onde continua mantendo sua individualidade, onde continua aprendendo. Mas a questão é, aonde é este plano espiritual? Para onde vai, afinal, o espírito após a morte, após o seu desligamento do corpo físico? Essas questões são abordadas em muitas obras espíritas, mas de forma especial no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que é uma das obras básicas da codificação espírita, nos traz uma abordagem bem mais ampla, falando sobre o céu, sobre o inferno e sobre as penas da vida futura. A noção de céu e inferno parte da nossa compreensão, até intuitiva, de que, como somos seres dotados de livre-arbítrio, dotados de inteligência, como nós fazemos escolhas, devemos responder pelos nossos atos. E assim, seríamos premiados, recompensados ou castigados na vida futura ou após a desencarnação, após a morte do corpo físico, em decorrência daquelas nossas falhas, daqueles nossos débitos ou em decorrência do nosso bom agir. Então, a noção de céu e inferno está presente na história da humanidade, está presente em muitas doutrinas, em muitas religiões. E Kardec começa colocando lá no livro Céu e Inferno que a palavra céu designa o espaço que circunda a Terra. E, inclusive, referindo que os antigos acreditavam na existência de muitos céus sobrepostos, interpostos, tanto que se falava no sétimo céu. Mas, diz Kardec, as religiões que acreditam no paraíso partem do erro de considerar a Terra como o centro do universo e considerar que a morada do Altíssimo, ou seja, a morada de Deus, estaria acima da Terra, além dos astros. Mas a ciência veio demonstrar a nulidade dessa teoria. Essa teoria, ela não tem sentido, ela perde todo o contexto quando se verifica, através do conhecimento científico, que a Terra é apenas um ponto minúsculo dentro do universo. É apenas um lugar muito pequeno, num âmbito enorme, onde existem muitos mundos, muitos sóis, muitos planetas, e a Terra, então, é muito pequena diante desse mundo. E isso nos faz, inclusive, refletir por que Deus colocaria os seus filhos somente na Terra? Porque somente a Terra seria habitada pelos homens, quando há um universo infindável. E Jesus Cristo falou sobre isso, porque Jesus Cristo disse, há muitas moradas na casa do Pai. E assim se compreende que não é somente na Terra que se tem a vida como a conhecemos, mas que a vida se ostenta pelo universo.
Por outro lado, sendo Deus aquele que governa todas as coisas, ele não poderia estar lá nos confins do mundo. Ele deve estar no centro, onde irradia o seu pensamento divino sobre todos nós. Deus está no centro, Deus está presente em todos os momentos. Quando nos recolhemos em oração, nós conseguimos sentir a presença divina, porque Deus está presente, está em toda parte, está em todo o nosso mundo. Então ele não está lá no céu, mas ele está aqui, junto a todos nós. Desde todas as épocas, diz Kardec, o homem acreditou por intuição que a vida futura poderia ser feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal que ele tivesse praticado neste mundo. A ideia que os homens fazem da vida está em relação com o seu adiantamento, com o seu desenvolvimento intelectual e também com o seu senso moral. Assim, nas diversas descrições do céu, que seriam o lugar para onde vão as almas venturosas, aquelas almas que fizeram só o bem, que não têm débitos. Então, este céu seria um lugar em que muitos dizem aonde vai se ter gozos materiais, onde se vai usufruir de coisas materiais, enquanto outros entendem que é um lugar de contemplação. Nenhuma nem outra coisa fazem sentido, não é? Porque os gozos materiais pertencem à vida material. E a vida de eterna contemplação, ela não tem o menor sentido. Seria uma inutilidade. Aliás, seria uma coisa muito fatigante ficar só contemplando. Então, essa descrição do céu, em nada nos convence, se nós formos pensar racionalmente. Por outro lado, ainda segundo Kardec, no livro O Céu e o Inferno, essas concepções colocam que os pecadores iriam após a morte para o inferno, onde sofreriam torturas físicas, com fogo, caldeiras ferventes, onde anjos levantam a tampa para ver o sofrimento dos supliciados, e Deus, sem piedade, ouve-lhe os gemidos por toda a eternidade. Se Deus é amor, se Deus é o Pai bom e generoso, como poderíamos supor que Ele iria permitir que seus filhos sofressem pela eternidade, ficasse inerte, não lhe dando uma oportunidade, uma nova chance de corrigir o seu caminho? E vamos mais além. Se nós tivéssemos a graça de estar no céu, dentro desta concepção, e tivesse um ente querido nosso, um filho, uma filha, que estivesse no inferno, sofrendo, pagando seus pecados, seríamos felizes? Iríamos adorar esse Deus que não nos dá a oportunidade de socorrer os nossos filhos? Se Ele não nos permitisse, de alguma forma, buscar acolher, buscar socorrer esse nosso filho necessitado? Qual a mãe, qual é o pai que vai ficar inerte, deixando o seu filho em sofrimento? Então, essa noção de inferno, ela também desmerece a noção de Deus. Porque se Deus é a bondade, é o amor, se Deus é o Pai amoroso e bom, como Jesus ensinou, não poderíamos crer que Ele permitisse tal coisa. E o inferno teria o seu rei, Satã. E esse Satã, ele não somente leva para lá, para os seus domínios, aqueles que têm falhas, aqueles pecadores, mas também anda por aí influenciando, recrutando outros, porque ele se regozija, ele se compraz em atormentar as criaturas. E mais uma vez, Deus permite. Como assim? Se Deus é onipotente, se Deus é a força suprema, poderia outro ser fazer-lhe frente sem que ele nada fizesse? Então, essas questões são questões que nos remetem a muitas reflexões. Então, existem muitas descrições sobre o céu e o inferno. E alguns
Da mesma forma que coloco que o céu está lá no alto, longe da terra, lá nas nuvens, né? Acima das nuvens, o inferno estaria no centro da terra, lá no fundo, né? Nos lugares inferiores. E o bom senso repele todas essas teorias, além de que as pesquisas científicas não encontraram nem o céu, uma vez que existe um universo infinito, e nem o inferno nas entranhas da terra. Na verdade, por outro lado, essas concepções nos mostrariam um Deus vingativo, um Deus injusto, porque a partir de uma única existência, em que cada criatura teve oportunidades diferentes, em que cada um passou por diferentes experiências, algumas melhores, outras piores, algumas uma vida mais breve, outras uma vida mais longa, alguns com facilidade e outros com muitas dificuldades, mas todos serão igualmente punidos pela eternidade. Então não faz o menor sentido. E o Espiritismo, então, vem nos trazer uma compreensão mais clara do destino dos homens após a morte. Nem céu, nem inferno. Assim como não existem nem anjos, nem demônios. Existem espíritos mais perfeitos e menos perfeitos. Aqueles espíritos chamados demônios são espíritos ainda atrasados, em que se deixam dominar pelo mal, mas que terão a oportunidade de progredir. Os anjos não foram criados assim, porque seria injusto que Deus criasse criaturas perfeitas que não precisam passar como nós por todo o aprendizado para alcançar a felicidade ou a perfeição. Na verdade, somos todos criados da mesma forma. Somos todos criados simples e ignorantes, mas com a propensão do bem. O bem é o nosso destino. O mal é a ausência do bem. E nós precisamos, então, aprender a exercitar o bem. E é óbvio que vamos responder por nossas ações. Temos o livre-arbítrio e temos a responsabilidade. Mas da mesma forma que quando um filho nosso comete uma falha, o nosso pai ou a nossa mãe não querem simplesmente nos castigar por castigar, eles querem nos corrigir para que a gente volte ao caminho correto. Deus, que é nosso Pai, nos permite passar pelas agruras, pelas dificuldades para fazer o aprendizado, nos esperando, nos chamando para que possamos corrigir a nossa rota e voltar, então, para o caminho do bem. O homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, é o ser inteligente. O corpo é só matéria, é só um envoltório que reveste o espírito temporariamente para preenchimento da sua missão na Terra. E uma vez que tenha cessado, tenha encerrado essa missão, essa tarefa, o espírito deixa esse corpo e retorna ao mundo espiritual. Existem, portanto, conforme nos ensina Allan Kardec, dois mundos. O mundo corporal, composto dos espíritos encarnados, e o mundo espiritual, que é formado pelos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, eles se acham ligados à Terra ou a qualquer outro globo, qualquer outro mundo material. Enquanto que o mundo espiritual não tem um lugar determinado. Ele se ostenta por toda parte em redor de nós, no espaço, sem nenhum limite designado. Os espíritos, pela sua natureza fluídica, eles são seres que se locomovem com a rapidez do pensamento. Então, eles podem estar em todos os lugares. Claro que observadas as limitações do seu grau de adiantamento. A partir de sucessivas reencarnações, esses espíritos vão adquirindo progresso, vão evoluindo e vão conseguindo passar a compreender, perceber, sentir coisas que os espíritos mais atrasados ainda não percebem. Mas a felicidade está na razão direta do progresso realizado. Então não existe nem céu nem inferno como um lugar definido. Céu ou inferno, na verdade, é um estado de consciência, é um estado de espírito. Dois seres podem estar lado a lado, e um sentindo-se venturoso, feliz, e outro sentindo-se no inferno,
conforme esteja o seu estado de espírito, conforme o seu grau de angústia, de desespero, de culpa, de remorso, ou então o seu grau de felicidade, de satisfação. Então não existe um local, o que existe é um estado de espírito. Podemos começar a viver o inferno ou o céu aqui na Terra, enquanto encarnados, conforme o nosso espírito esteja vibrando, conforme o sentimento que estejamos cultivando. Mas aí muitos poderão nos perguntar, sim, mas é aquela história do umbral, que está lá no filme do André Luiz, nos livros do Chico Xavier, que nos relatam aquela região sombria, escura, onde espíritos sofredores estão ali se arrastando, onde ficou André Luiz no período que se sucedeu a sua desencarnação. E aí nós precisamos compreender a questão das nossas vibrações, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, que tomam forma, que são criadores. Quando nós estamos num ambiente onde há desarmonia, nós sentimos as energias pesadas. Nós conseguimos perceber, nós entramos num ambiente e percebemos que ali está desarmonioso, sentimos que é pesado. Se nós estivéssemos no plano espiritual, essas energias seriam mais palpáveis para nós. E nós não somente sentiríamos, como veríamos esses miasmas, essas energias pesadas. E é o que ocorre no umbral. Na verdade, os espíritos se atraem pela similitude, por terem sentimentos e pensamentos parecidos, semelhantes. Então, eles acabam se reunindo por essa semelhança. Então, os espíritos que estão em desequilíbrio, com sentimento de culpa, de remorso, com maus pensamentos, eles acabam se reunindo e, ao redor deles, eles vão emanando vibrações pesadas, energias pesadas. Então, cria aquele ambiente escuro do umbral. Então, o umbral, na verdade, é um local em que os espíritos que estão em desequilíbrio acabam se reunindo e ficando isso ao redor da Terra, enquanto não despertam. Como é que eles vão despertar? Pelo auxílio dos espíritos superiores, pela tomada de consciência, pela mudança de vibração, de sentimento, de pensamento. Nenhum de nós é perfeito. Certamente cada um de nós carrega suas falhas, suas imperfeições. Mas quando nós chegarmos ao plano espiritual pela desencarnação, vamos lembrar de que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos é que vão nos situar em algum lugar, em companhia de espíritos compatíveis com esses sentimentos e esses pensamentos. Aqueles que se revoltam, que não aceitam a desencarnação, aqueles que carregam raiva, desejo de vingança, aqueles que carregam culpa, enfim, todo o sentimento de desequilíbrio pode levar a esse momento de sofrimento, mas são momentos, é transitório, porque todos acabarão sendo amparados e acolhidos, e nós podemos ir em socorro dos nossos entes queridos. Então, aquele pai, aquela mãe que tenha conseguido evoluir um pouco mais e que tem o seu filho lá no umbral, pode ir buscar por ele. Essa é a providência divina, permitindo que nos socorramos um ao outro. A solidariedade entre os seres, o amor entre os seres. E enquanto estivermos encarnados, podemos oferecer aos nossos irmãos desencarnados as nossas preces. Porque as nossas preces vão mandar para o lugar onde eles estiverem as vibrações de amor. E vão fazer com que eles, ouvindo nossas orações, também lembrem-se de orar. Lembrem-se de elevar o seu pensamento e mudar a sua vibração para ser acolhidos. Então, a prece, ela sempre ajuda, tanto ao encarnado quanto ao desencarnado. Porque além de atrair o concurso ao auxílio dos espíritos superiores, também possibilita que nós próprios passemos a emanar sentimentos, pensamentos, vibrações positivas, elevadas, equilibradas, vinculadas a Deus, à divindade, vinculadas ao bem, ao belo. Enfim, é preciso que no nosso pensamento, no nosso sentimento, a gente construa este céu, porque é dentro de nós que ele vive, não é exterior.
Felicidade ou infelicidade é um estado de espírito, é uma conquista do coração. A felicidade não está nas coisas materiais, a felicidade está na serenidade da alma, no equilíbrio das emoções, no coração amoroso. Então precisamos entender que não existe nem céu, nem inferno, nem anjos, nem demônio. O que existe são seres com diferentes graus de evolução, todos com a possibilidade de evoluir, de recomeçar. Todos terão uma nova oportunidade em algum momento. E existe também o estado consciencial de cada um, que vai permitir que as suas vibrações, os seus sentimentos sejam mais equilibrados. Para encerrarmos, vamos pedir a Deus que o seu amor, que a sua luz, que a sua misericórdia esteja com todos nós, que possamos compreender o significado da vida e possamos viver como espíritos imortais, que possamos estar construindo o céu dentro de nós, pelos nossos sentimentos, pelas nossas vibrações amorosas, e que Jesus deixe a sua marca na nossa vida, nos estimulando a caminhar no caminho do bem e da virtude, e que cada um de nós possa sempre, em todos os dias, lembrar-se que a prece é um meio que temos de estar em contato com o Criador, para nos banhar sempre desse halo divino, cheio de luz, de bênção e da harmonia, para construir o paraíso que tanto sonhamos, para que cada um possa viver nele, dentro da sua paz de consciência. Que assim seja. Muito obrigada a todos e boa noite.